Olá, mulheres divinas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia, para mais um momento, para mais um encontro com o Espírito Santo de Deus. E a nossa breve reflexão de hoje encontra-se no livro de Jeremias e vai falar conosco acerca do chamado. Uma reflexão que o Espírito Santo trouxe e está trazendo para as nossas vidas de uma forma tão única, tão especial, que saltou o meu coração, o chamado de Jeremias. A palavra do Senhor vai falar lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, como foi esse chamado, como foi, vai detalhar como aconteceu. E é lindo de ver, porque é o próprio Senhor falando para Jeremias como foi que aconteceu. Jeremias capítulo 1, do versículo 5 até o 8, o próprio Senhor vai falar para Jeremias: Antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, eu te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu. Agora Jeremias vai falar para o Senhor: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E o Senhor responde para Jeremias: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Perceba que Jeremias foi formado por Deus para o propósito de ser profeta, porque o próprio Deus está dizendo aqui: antes que fui eu que te formei. Então, antes que eu te formasse lá no ventre da tua mãe, antes de eu decidir te formar e te colocar lá, eu já te conhecia. Eu já tinha te escolhido para esse propósito. E antes que tu saísse de lá, da madre, eu já te consagrei, lá mesmo no ventre. Eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Perceba que o chamado de Jeremias era tão grande que foi o próprio Deus que fez Jeremias, que colocou ele no ventre para o propósito e que lá no ventre, antes de sair, já o consagrou. Perceba que esse chamado era específico, Ele foi chamado para ser profeta, para falar ao povo. Perceba que Jeremias ainda temeu, mas o Senhor disse: nem me diga que você é criança, porque o que eu mandar você falar, você vai falar, e aonde eu mandar você ir, você vai, e não tenha medo. O Senhor já sabia o que estava no coração de Jeremias, que era o temor, e o Senhor vai dizer: não tenha medo, porque eu sou contigo, eu vou contigo. Então eu acho lindo, porque hoje nós vivemos uma época aonde nós temos dois tipos de chamado, Nós temos o chamado pastor e o pastor chamado. E há uma diferença enorme nisso, Porque hoje homens estão consagrando outros homens a pastores, a apóstolos, E a tantas coisas. Então, assim, que não foi o Senhor que mandou, que não foi o Senhor que consagrou. Existem chamados que é o Senhor mesmo que vai lá e consagra. Existem chamados que o Senhor também se utiliza de homens, como se utilizou de Samuel para consagrar Davi. Mas existem chamados tão específicos como o de Jeremias, que é consagrado ainda no ventre, que é feito o propósito antes de estar no ventre. E após estar no ventre, antes de sair dele, é consagrado pelo Senhor. Assim foi com a vida de Jeremias, E é lindo porque Jeremias tinha uma grande missão, e uma missão difícil, que era exortar. Por isso que ele temeu, por isso que ele teve medo. Mas o Senhor disse: o que eu mandar você falar, você vai falar, e aonde eu mandar você ir, você vai. E não temas diante deles, porque eu sou contigo. E muitas vezes o Senhor nos convoca para exatamente esse chamado de Jeremias, para exortar, para dar alguns recados
que muitos não vão querer ouvir. Mas precisamos fazer, mas precisamos ir, porque o Senhor nos convoca, nos chama para isso e Ele vai, Ele se responsabiliza. Porque quando o Senhor nos chama para algo, Ele já está com a mão sobre isso. Ele já vai se responsabilizar. Ele já está nessa situação. Então, por isso que não temos que temer. Assim como o Senhor falou a Jeremias. Não foi fácil. O chamado de Jeremias foi difícil. Ele passou por muitas situações, mas ele prevaleceu. Jeremias foi honrado e exaltado pelo Senhor. O nome de Jeremias significa o Senhor exalta. Foi lindo a trajetória de Jeremias, não foi fácil, mas o Senhor estava com ele. Assim como o Senhor está comigo e com você. Nós só precisamos ir, só precisamos obedecer, só precisamos dar o primeiro passo. O Senhor vai se responsabilizar pelo meu e pelo teu chamado. Louvado seja Deus. Que a palavra do Senhor vem tratar conosco nessa manhã. A sua vocação, o seu chamado, o Senhor vai se responsabilizar. Creia e faça apenas o que Ele te mandar. Louvado seja Deus. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã.